Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos iniciando então mais um vídeo falando sobre Bíblia e hoje nós vamos refletir então a partir do Evangelho de Mateus, do capítulo 23, os versículos de 1 até o 37. Ele é um discurso que Jesus faz contra os fariseus. A ideia é tentar compreender a partir de Jesus a diferença que existe entre o que é religiosidade e o que é o cristianismo verdadeiro e também a sua prática espiritual. Uma reflexão a partir desse texto nos ajuda também a identificar alguns pontos que ainda hoje estão presentes em nosso meio cristão. O meu desejo é que nós possamos, à luz do Evangelho, aprender o cristianismo, e viver esse cristianismo no sentido mais puro da sua essência e dos ensinamentos de Jesus. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, tentar compreender, é que até um descrente ele também pode ser religioso. Qualquer pessoa ela é capaz de rezar, ela é capaz de cantar, ela é capaz de dar esmolas, de fazer sacrifícios. É só a gente dar uma olhada à nossa volta e ver quantas falsas religiões existem e onde as pessoas fazem quase tudo o que nós fazemos. Elas vão ao seu culto, elas têm formadores, elas têm pregadores, elas vão de porta em porta distribuindo folhetos, fazendo a sua evangelização, fazendo a sua catequese. Por isso, nós precisamos saber separar uma coisa da outra, o que é religiosidade e o que é o cristianismo verdadeiro. Esse discurso de Jesus ele acontece depois de ele ter discutido por várias vezes com os fariseus. Primeiro foi por causa do tributo a César, depois foi sobre a ressurreição, depois Jesus discutiu com eles sobre qual era o maior mandamento. Era sempre uma discussão direta de Jesus com os líderes religiosos. E por fim, cansado de tanta cegueira, cansado de tantos pensamentos errados, então Jesus faz esse discurso, esse sermão, que é um dos discursos mais duros que Jesus faz em todo o Novo Testamento. Eram pessoas religiosas, porém não conheciam a Deus. Muito bem, o que Jesus censurou neles? Primeiro de tudo foi a hipocrisia. Nós podemos ler do capítulo 23, versículos de 1 a 3. Jesus então dirigiu-se às multidões e a seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Então, existia na sinagoga, no templo, uma cadeira que era chamada a cátedra ou a cadeira de Moisés, onde o escriba e o fariseu se sentavam para ensinar ao povo, todos os pontos, ensinar a eles todos os pontos da lei. Então eles sabiam de cor e salteado toda a lei. Tanto que Jesus vai dizer que o problema não é o ensino deles, eles sabem, eles conhecem tudo da lei. O problema é que eles ensinam, mas não praticam. E a religiosidade é justamente isso, é quando alguém se preocupa só com a doutrina, só com as leis, só com as regras, com as normas, mas na verdade não vive aquilo que prega, não vive aquilo que ensina. Segundo, a criação de normas e regras que Deus nunca mandou. No versículo 4 vai dizer assim: amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo se dispõem a movê-los. Então, não satisfeitos com a lei de Moisés, que já tem muitas normas e também muitas regras, os fariseus começaram a elaborar mais uma série de normas e regras para se cumprir. Por exemplo, dizia na lei, da lei de Moisés, de que não pode se trabalhar no sábado. Daí o fariseu perguntava, tá, mas afinal o que é trabalho? Daí ele criou, olha, o que é trabalho? Trabalho é você andar 1 quilômetro, se andar um pouco mais é pecado. Trabalho é levantar até 2 quilos. Se você levantar 3 quilos, é pecado. Então, e aquilo que já era pesado se tornou mais pesado ainda, se criando normas, se criando leis que Deus nunca deu a Moisés, impondo um fardo difícil sobre o povo de Deus, e eles que poderiam
ao menos aliviar esse fardo do povo, diz Jesus que eles não moviam nem sequer um dedo para ajudar em nada. Esse então é um outro exemplo de religiosidade, de criar regras, né, de coisas que Deus nunca pediu. E está cheio disso por aí, né? Quantas regras a gente vê por aí? Ah, não pode ir ao cinema porque é pecado, não pode cortar o cabelo porque é pecado, não pode usar calça comprida porque é pecado, não pode usar barba porque é pecado. Enfim, é um verdadeiro legalismo de coisas que Deus nunca mandou observar. Terceiro, buscavam a aprovação dos homens. No versículo 5, praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Filactérios, eles eram caixinhas, né, de couro que o fariseu ele colocava na testa, né, e também no braço, que era uma referência lá ao livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 8, na qual Moisés orientava o povo a fazer o quê? A levar, né, ter Deus sempre na cabeça, atado na cabeça e as mãos, né? Mas no sentido de que ter sempre Deus no pensamento, pensar sempre a partir de Deus, e nas mãos, que era agir, né, a praticar aquilo que Deus pedia. Então eles levavam isso ao pé da letra, né? Faziam aquelas caixinhas de couro, amarravam na testa, amarravam no braço, ali dentro eles botavam, né, pedacinhos, versículos escritos da Bíblia para carregar a palavra de Deus na cabeça e nas mãos. E as franjas penduradas, né, nas roupas era como fios, né, para contar, né, as orações, de quantas orações eles faziam por dia, mas tudo isso era para mostrar o quê? Para mostrar que rezavam, né, que eram pessoas que eram santas. E é outra acusação de Jesus. A religiosidade, ela faz isso. Ela busca, de toda forma, aparecer e agradar as pessoas, impressionar as pessoas. E nos dias de hoje, né, tem muita gente por aí que vive isso, não vive o cristianismo verdadeiro, vive essa religiosidade e simplesmente a preocupação de fazer as coisas para aparecer na frente dos homens, sempre com a intenção de ostentar, né, de mostrar a sua religiosidade. A quarta condenação que Jesus faz, né, é a condenação quanto à exaltação que o ser humano, que o homem, o religioso, ele faz de si mesmo. Vai do versículo 6 até o versículo 12, que vai dizer: gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que homens lhes chamem Rabi. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis de Pai, pois um só é o vosso Pai, o Celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Os fariseus, eles usavam a religião que praticavam muito para se promover diante dos homens, né? Eles amavam o primeiro lugar nos banquetes. Quando os judeus faziam seus banquetes, eles tinham, né, sempre lugares reservados que era para as autoridades. E os fariseus chegava e gostava de se sentar lá na frente, para que todos vissem que ele era alguém especial. E assim também acontecia nas sinagogas, né? Quando não se sentavam na cadeira de Moisés para ensinar, havia também ali lugares reservados para as pessoas especiais, os primeiros lugares dos bancos, onde os fariseus vinham, né, e adoravam se sentar ali, para que todos pensassem que eles eram especial. Quando eles também andavam pelas praças, eles gostavam que as pessoas se aproximassem, chegassem perto deles. Ô, senhor, olha, né, bom dia, senhor Rabi, mestre. Né? Eles adoravam ser tratados, né, com essa bajulação, adoravam ser bajulados por todos, ser chamados de Rabi, de mestres, né, de doutor. Jesus, então, né, vai chamar a atenção para que ninguém use desses títulos para se autoglorificar, né, que não se use desses títulos para bajular alguém, ou para que se alguém queira se exaltar sendo chamado dessa maneira. Mas Jesus vai dizer o quê? O maior dentre vós será vosso servo. Quer ser grande?
sirva. O caminho do cristianismo verdadeiro, puro, é o serviço. Na religiosidade, para você ser grande, você precisa o quê? Você busca título, você busca posição, você busca status, você busca os primeiros lugares, a ostentação. Mas no cristianismo, se você quer ser grande, comece sendo pequeno, servindo aos irmãos e não sendo servido. Então a religiosidade ela busca essa exaltação humana. O cristianismo busca que nós sejamos servos. A partir do versículo 13, Jesus então agora se dirige diretamente aos fariseus. Agora, no começo, ele estava falando para a multidão e para os seus discípulos. Os fariseus estavam ali, estavam ouvindo tudo. Agora, então, Jesus não fala pelas costas, Jesus se volta para eles e faz, então, o seu discurso diretamente para eles. Jesus vai falar dos ais. Os ais de Jesus, eles são condenação. Como quem diz, olha, ai de vocês que serão condenados por essas coisas. A primeira coisa que Jesus vai condenar nesse sentido porque essa religiosidade ela impede que essas pessoas sejam salvas e elas acabam também impedindo que outras pessoas se salvem. Está lá no versículo 13, vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais nem deixais entrar os que querem fazê-lo. Os escribas e fariseus, eles deveriam, pelo seu entendimento, eles deveriam estar abrindo o reino de Deus para as pessoas, porque eles conheciam as leis, eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam os ensinamentos através de tudo aquilo que os profetas falavam, mas por causa do fanatismo, da religiosidade deles, eles não aceitaram a proposta nem o anúncio de Cristo e também não deixavam, impediam que os outros também aceitassem. A segunda condenação de Jesus diz que a religiosidade ela acaba muitas vezes se tornando uma capa onde as pessoas acabam escondendo os seus pecados. Está lá, então, no versículo 14. Jesus vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que devorais os bens das viúvas com o pretexto de fazer longas orações. Por isso mesmo sofrereis condenação mais severa. Os fariseus, eles chegavam na casa da viúva, daquela pobre senhora que tinha perdido o marido, estava sofrendo, e então o fariseu dizia: irmã, olha, eu vim aqui para orar, mas você sabe, a minha oração ela é paga por tempo. 1 minuto é uma dracma, que era uma moeda da época, 2 minutos é 2 dracmas, então eu preciso ganhar a vida, eu vivo de oração. E assim eles começavam a orar e faziam longas orações, porque na verdade ele queria era se aproveitar da fragilidade da viúva, da necessidade e até da sua inocência, usando a religião para esconder a sua ganância e o amor que o fariseu tinha pelo dinheiro. Gente que se esconde atrás da religiosidade para esconder muitas vezes os seus erros, a sua ganância e também os seus pecados.